Todos, em nome de Jesus, eu espero que estejam todos bem, a glória de Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, e eu queria tratar de um assunto muito instigante, muito interessante. O assunto que eu queria tratar hoje é a respeito da paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Eu gostaria de tratar de um assunto hoje a respeito de um ensino que nós temos visto nas nossas igrejas. E eu quero lembrar aqueles que estão me vendo que eu falo em meu nome. Eu não falo em nome da minha igreja. Essa talvez não seja a visão da igreja que eu congrego na Assembleia de Deus no Ministério do Ipiranga, e eu acredito que também não é a visão da maioria dos assembleanos, devido a ter uma visão divergente comigo. Eu acredito que é isso. Por isso eu estou dizendo, eu não falo em nome da Assembleia de Deus, eu falo no meu nome. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é um ensino que eu pesquisei, fui ler alguns livros a respeito disso, porque eu senti, vamos dizer assim, eu senti necessidade de conhecer mais, de aprender mais a respeito deste assunto. Mas qual que é o assunto, irmão Daniel? O assunto é a ceia do Senhor. Quando nós vamos, Paz do Senhor, irmão Ayrton, quando nós vamos tomar a ceia, né? Os pastores, os ministros do Evangelho, quando vão celebrar a Santa Ceia do Senhor, eles leem um texto tradicional, né? E eu quero ler com você, o irmão Ayrton, a paz do Senhor, minha esposa amada, também está online, graças a Deus. Eu queria ler com vocês que estão me vendo aí, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 17. Quero ler alguns versículos. Eu vou ler o texto base da Santa Ceia, tá bom? Eu leio aqui na versão do Bíblia Estudo Pentecostal, na ARC 1995. Diz assim o texto: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tens porventura casas para comer e beber? Essa é uma pergunta. Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm nada? E uma outra pergunta, vou repetir. Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm nada? De que vos direi? Louvar-vos-ei? Outra pergunta. Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento, ou algumas traduções, o cálice da Nova Aliança, acho que é na Almeida Revista Atualizada. No meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porquanto, e aqui que é o problema, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E aqui está o problema. O verso 28 diz assim: Examinai, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernir o corpo do Senhor. E por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém? Esse é um texto clássico da ceia do Senhor.
E eu tenho dificuldade, sinceramente, eu tenho dificuldade de saber, primeiro, o que é tomar o cálice do Senhor e qualquer que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente. O que significa tomar o cálice do Senhor e beber o cálice e comer o pão e beber o cálice indignamente? Qual o significado disso? E essa outra expressão no verso 28, 1 Coríntios 11, 17, eu li até o 32. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu tenho dificuldade, irmãos. Eu tenho muita dificuldade com isso. Por que eu digo isso? Porque eu tenho curiosidade de saber o que é comer o pão indignamente e beber o cálice indignamente. E examinar-se, pois, o homem a si mesmo, e coma e beba deste pão, desse cálice. O que é beber? Comer o pão e beber o cálice indignamente. É nesse sentido que é bom ser curioso, né? É bom você querer aprender sempre. E isso eu devo ao irmão que está online aí, o Ayrton Neves, meu pastor, que dirigia, nós trabalhávamos juntos ali como motorista lá na Secretaria da Agricultura, ele na Agricultura e eu na Energia. Ele dirigia para o secretário. Ele, ele é culpado de tudo isso, tá bom? Por quê? Porque foi ele que me deu um empurrãozinho para me estudar teologia. E daí eu não parei mais. Então, eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Ailton. Uma benção, graças a Deus por ele. E eu tenho curiosidade de saber o que é beber o cálice e comer o pão indignamente. Porque, infelizmente, nós não temos uma explicação razoável na igreja. Muitas vezes os irmãos não explicam para as pessoas que vão participar da ceia, eles não dão detalhes, eles como que eu vou dizer isso? Eles não esmiuçam o texto, eles não se aprofundam nisso e fica parecendo que é alguma coisa relacionada a pecado cotidiano. Porque pensa comigo, irmãos, se fosse por causa de pecado, por exemplo, se for por causa de mentira, por causa de... Ou, por exemplo, eu sou motorista. Eu passei do limite de velocidade, ou eu ultrapassei o farol. Tudo isso é errado. Não estou aqui dizendo que não é errado. Mas também é pecado. Porque numa ultrapassagem errada, ou passar um farol, eu posso atropelar alguém. E, às vezes, sem querer, eu posso até tirar a vida de alguém. Mesmo sendo profissional. Isso pode acontecer. Mas se for mesmo por causa de erros e pecados, agora eu pergunto, quem pode participar da ceia? Quem está apto, de verdade, para participar da ceia do Senhor? Quem é de fato tão justo diante de Deus que pode tomar o pão e beber o cálice sem ter na sua consciência algo que diga assim, você não é digno? Quem pode de fato? O pastor? O presbítero? O evangelista? O diácono? Ou talvez o cooperador? Ou talvez o profeta? O que os irmãos acham? Porque eu tenho dificuldade com isso. Porque se for por causa do... Porque essa é a grande maioria. Esse é o ensino difundido na maioria das igrejas, pelo menos as que eu conheço. Que se você estiver vivendo em pecado, se você tiver pecado, se você tiver com alguma coisa na sua consciência, ou se talvez você cometeu um erro muito grave, assim, você é melhor não participar. Mas eu me pergunto, qual é o erro? Porque aí a gente vai ter que fazer uma lista e a gente vai ter que definir o que é e o que não é, o que impede e o que não impede. Outra coisa que me deixa, vamos dizer assim, com a pulga atrás da orelha, é essa expressão de Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim come desse pão e beba desse cálice. Bom, ele manda examinar. E se examinando, ele manda comer e beber. Não é para deixar de comer, nem para deixar de beber. Os irmãos estão entendendo? Ou seja, mesmo se examinando, eu e você temos que ser sinceros. Se a gente fosse examinar, a gente não vai achar alguma coisa? Você é de concordar comigo. Se você for parar para pensar, se existe alguém, se existe alguma coisa que você cometeu durante esse mês, que a ceia da maioria das igrejas é uma vez por mês, tirando a congregação cristã, que é uma vez por ano, acho que a maioria das igrejas pentecostais, as Assembleias de Deus, eu acho que os batistas também, os presbiterianos, a maioria de nós celebra a ceia uma vez por mês. E nesses 30 dias, de uma ceia para outra, será que se a gente examinar, a gente não vai encontrar alguma coisa, segundo o padrão humano, segundo a nossa consciência, que vai nos impedir de tomar ceia? Então, por esses problemas, por essas faltas de informação, por essa falta de discernimento de alguns e não ensinar, eu comecei a ter curiosidade a respeito disso e eu quero saber o que é de fato você comer indignamente. Bom, para me descobrir isso, eu fui estudar a palavra de Deus e acabei descobrindo o que é de fato tomar a ceia indignamente. E eu queria partilhar esse meu estudo com vocês que estão me vendo aí. Graças a Deus pela vida de vocês, eu queria partilhar esse estudo. E eu vou ler aqui na Bíblia do Estudo Pentecostal. Porque para mim descobrir o que significa tomar ceia indignamente, eu preciso conhecer primeiro a história dessa igreja. Porque Paulo está falando dentro de um contexto, não é no nosso contexto. Eu preciso saber primeiro o que é tomar ceia indignamente na visão de Paulo, o escritor original. Eu não posso simplesmente pegar aquilo que eu acho. A Bíblia não dá para fazer isso com ela. Não é o que eu acho. É aquilo que ela diz. Eu não posso fazer uma exegese. Eu não vou colocar meu pensamento aqui dentro. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer uma exegese. Exegese é extrair do texto para mim. Eu extrair a verdade. A verdade não sou eu. A verdade não é um homem. A verdade não é uma convenção. A verdade não é uma denominação. A verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de todos. Está acima do pastor, do apóstolo, do bispo, do evangelista, do irmão Daniel, acima da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana. Seja lá qual for a denominação. Nenhuma denominação é detentora da verdade. Até porque a verdade é uma pessoa. Ela é Cristo. Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Mas Paulo falou dentro de um contexto. Então eu preciso entender o contexto para mim poder entender o que ele quis dizer. Correto? Então vamos lá. Primeiro, Paulo escreve para uma igreja problemática. A igreja de Coríntios, meu irmão, se você acha que as nossas igrejas são problemáticas, você imagina as igrejas de Coríntios. Aquela igreja era terrível. Por quê? Porque aquela igreja tinha uma série de problemas. Vou pegar uma coisa aqui. Tinha uma série de problemas. Entre elas, bom, eu vou listar para vocês aqui, vou listar alguns, tá? Não vou falar todos, mas eu quero chegar até o capítulo 11. Bom, o primeiro problema dessa igreja era divisão. Divisão por causa de liderança. Onde você vê isso, irmão Daniel? No capítulo 1, no capítulo 1, verso 10, até o capítulo 4, 21. Olha o que diz o verso 10. Rogo, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais unidos em o mesmo sentido, em o mesmo parecer. Divisão. Uma divisão por quê? Por causa de liderança. Aqui no verso 12, com isso, essas divisões que eu quero dizer, é que cada um de vocês diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas. Aí Paulo pergunta, mas está Cristo dividido? Cristo está dividido entre quem? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós?
Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Não. Esse era o primeiro problema. Qual é o outro problema? Facções, que eram essas questões aqui. Falso conceito de sabedoria, porque eles eram gregos, então eles conheciam muita filosofia. E Paulo vai bater no sentido de retrucar o ensino errado, porque eles tinham uma confiança na sua eloquência da sabedoria, da filosofia grega naquele tempo. E Paulo diz que quando ele foi pregar o evangelho lá, ele não foi com sabedoria de homens, mas ele foi não com sublimidade de palavras, mas foi com o poder de Deus. E ainda diz que sabedoria mesmo é Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus, que parece loucura para aqueles que não aceitam o evangelho, mas que a loucura de Deus ela é superior à sabedoria dos homens. Bom, falso conceito de sabedoria, falso conceito do ministério cristão. Aí Paulo, lá no capítulo 4, no verso 6 até o 21, ele faz um apelo à reconciliação da igreja. Há um problema, aqui já é problema moral. Problema da igreja, problema de incesto. Todo estudante da Bíblia que conhece um pouquinho esse texto, sabe que tinha um rapaz aqui que ele saía com a sua própria madrasta. Ele tinha um, se eu posso dizer isso, ele tinha um caso com ela. Litígio entre os irmãos, olha bem. Problema de prostituição. Tinha alguns irmãos que tinham uma mentalidade influenciada pela mentalidade grega, que dizia o seguinte, não, o bom entre a carne e o espírito é só o espírito. Então não importa o que você faça com o corpo. Então eles tinham uma ideia de seguinte, então, bom, já que a alma não influencia o corpo, então nós podemos fazer o que quiser. Então o que eles estavam fazendo? Eles estavam se prostituindo. Eles estavam tendo todo tipo de relação sexual e na mentalidade grega deles, para eles era absolutamente normal. Eles vieram dessa mentalidade. Aí Paulo retruca isso. Aí, do capítulo 7 em diante, Paulo vai responder algumas perguntas que os irmãos perguntaram. Vamos lá no capítulo 7. Porque esses primeiros problemas aqui foi a família de Cloe, que noticiou, que falou para Paulo, diz assim, ó, porque a respeito de vós, irmãos, 1, verso 11, meus irmãos, foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós. Então, essa primeira parte, até o capítulo 7, foi Cloe. Paulo está respondendo, doutrinando, chamando os irmãos a uma reconciliação para que eles deixassem aquela maneira de viver deles e que eles voltassem, parassem com aquela forma de viver que era estranha ao Evangelho. Aí no capítulo 7, Paulo diz assim, ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aí Paulo vai tratar aqui do celibato, vai tratar aqui a respeito do casamento, do verso 1 até o 40, o matrimônio e celibato, deveres do cristão no casamento, princípios de contentamento, aí fala a respeito do conselho aos solteiros, orientação sobre o novo casamento, a respeito de divórcio. E Paulo vai fazendo isso aí até o final do capítulo 7. Quando chega no capítulo 8, Paulo vai falar a respeito da liberdade cristã, porque tinha alguns irmãos que estavam abusando, porque como nós hoje vivemos, as pessoas dizem, eu estou na graça. Aí eles usam a graça e abusam dela para viver na libertinagem. Aí eu sou livre em Jesus. Livre para fazer o quê? Para pecar? Não. A graça não nos dá direito para pecar. A graça é uma oportunidade para não vivermos do pecado. Então é diferente. Então, Paulo, no capítulo 8, fala a respeito da liberdade cristã, fala dos problemas de alimentos oferecidos aos ídolos, de uso disciplinado da liberdade cristã, advertência da autoconfiança e presunção. Tem muito crente por aí, eu sou salvo e acabou, e é isso aí. Meu nome está escrito lá e ninguém tira e acabou. Bom, você tem que ter confiança. Sim, mas a sua vida, se você é um crente salvo, a sua vida demonstra que você é salvo. Eu acabei de ver um filme agora, chama-se A Entrevista com Deus, e eu aprendi uma coisa. Quando o rapaz lá no filme, né,
Essa ficção, ele entrevistando Deus, Deus diz para ele assim, bom, Moisés, você diz que tem fé, mas a sua fé não te leva a lugar nenhum. Por quê? Porque a fé leva à prática. Então, se eu creio, não é uma fé morta, que não me, leva, não me move para lugar nenhum. Então, você tem que ter fé, você tem que crer. Então, nessa sua fé, você demonstra. Amém? Como é que você demonstra que você é salvo? Pelas suas obras. Você é um crente que agora Deus preparou você e eu para vivermos em boas obras. Para ser salvo? Não, porque nós somos salvos. Então, Paulo fala a respeito disso. Há alguns princípios gerais de conselhos práticos. Paulo também fala aqui, a respeito, aqui no capítulo 10, a respeito de fazer tudo para a glória de Deus, nada a fazer que sirva de tropeço ao próximo. Aí Paulo fala a respeito de, se for necessário, deixar de comer carne, por causa de um que tem uma consciência mais fraca, eu não vou comer carne. Falar ao próximo, do contrário, você pode desqualificar-se na corrida espiritual. Isso está no capítulo 9. Perguntas a respeito do culto público, que é aqui que nós vamos entrar. A respeito, no capítulo 11, no verso 2 ao 16, Paulo fala a respeito das irmãs e o uso do véu. Eu não vou entrar nesse assunto, que esse não é o assunto. E aqui, que é o nosso problema. A conduta na ceia do Senhor. No capítulo 11, verso 17 a 34. Bom, eu dei o contexto para vocês aí. Agora nós vamos partir para de fato, né? Para aquilo que é de fato interessante. Bom, conhecendo todos esses problemas, já dá uma visão panorâmica, dá para nós entendermos do que Paulo está falando. Bom, primeiro, vamos ao texto, de novo. Diz assim, o 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Bom, Paulo está dizendo assim, aquilo que eu vou falar para vocês, eu não posso louvar vocês. Paulo louva a igreja, acho que no capítulo 1 ele diz que louva porque eles tinham guardado as tradições, aí depois ele faz um elogio, se não me falha a memória, aqui mesmo no capítulo 11, aqui, capítulo 11, verso 2, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos quando vos entreguei. Então, Paulo tinha motivo para elogiar. E quando era para elogiar, ele elogiava. Agora, Paulo está dizendo aqui, nisto, porém, que eu vou dizer para vocês, eu não posso louvar vocês. Por quê? Porque quando vocês se ajuntam, não é para melhor, é para pior. Aí ele dá o porquê. Porque, antes de tudo, eu ouço que quando vocês vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte eu creio. Bom, Paulo foi, como que eu vou dizer, ele foi emblemático. Ele pegou na ferida. Por quê? Porque essa igreja era uma igreja de gente que vivia com divisão. Nós acabamos de ler aqui problema de moralidade sexual, problema de abuso da liberdade cristã. Um dizia que era Paulo, que era de Paulo, outro que era de Apolo, outro que dizia que era de Cefas, outro que dizia que era de Cristo, os mais espirituais. Não, eu não sou de... Parece uns crentes hoje, que dizem, eu não sou da igreja, eu sou de Cristo. Mas você pertence a uma denominação, então você congrega lá, você não é de lá, você não é dela, mas você congrega lá. Por exemplo, eu congrego na Assembleia de Deus. Eu sou da Assembleia de Deus? Não, mas eu congrego lá. Eu sou de Cristo, mas eu não vou renegar a minha igreja, certo? Bom, aí Paulo entra nesse assunto e ele diz assim, antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte eu creio. Só que essas dissensões aqui, irmão, não é dissensão descrita lá nos outros capítulos, no capítulo 1, no capítulo 2, tá? Não é, são essas. Essas dissensões
Elas são diferentes, elas são outras dissensões. Aqui não é questão de liderança só. É também. É também. Porque alguns estudiosos dizem que havia ali partidarismo na ceia. E eu vou explicar para vocês o que significa isso. Eu vou ler para vocês aqui um comentário. Eu vou ler um comentário de uma Bíblia. Eu sei que muita gente vai dizer assim, mas isso aí você não pode pegar isso aí, porque isso aí é teologia católica, romana. Você não pode se basear nisso. Mas eu não estou me baseando nisso, eu estou baseando no texto. A única coisa que essa nota aqui faz, ela é, na verdade, confirmação daquilo que eu estou lendo. Mais nada. Diz assim, ó, eu vou ler aqui, ó, na Bíblia, edição pastoral. A nota do capítulo de 1 Coríntios, está aqui. 1 Coríntios 11, está aqui, ó. A nota 1784. O texto é o mais antigo de testemunho sobre, eles chamam de Eucaristia, né? É a ceia. Foi escrito no ano 56, 10 anos antes dos evangelhos. No início, a celebração da ceia se fazia depois de uma ceia, o que na tradição cristã é chamada de festa do amor. Essa festa ela teve encerramento provavelmente no segundo século depois de Jesus, no ano 200 depois de Jesus. E por que ela teve esse encerramento? Provavelmente por causa desse problema aqui. Estava gerando muitos problemas. Não só esse, né? Os irmãos estavam repetindo constantemente esses problemas que eu vou relatar para vocês. No início, a celebração se fazia depois de uma ceia, onde todos partilhavam os alimentos que cada um levava. E em Corinto surge um problema. Nas celebrações estava havendo divisão de classe social, dissensão por causa de classe social. Rico, não estava, os irmãos ricos de Corinto não estavam pouco preocupados com os irmãos pobres, e segundo alguns comentaristas, existiam até os pobres ali, que eles falam, os irmãos que eram escravos, que tinham, muitas vezes eles tinham liberdade para poder ir e vir, trabalhando e voltando. Então eles vinham do seu trabalho, vinham da sua casa onde ele servia, eles vinham para a ceia. E o que acontecia? E de mentalidades diferentes. Muitos chegavam atrasados, provavelmente porque estavam trabalhando e não encontravam mais nada. Resultado, em vez de ser testemunho de partilha, a celebração estava se tornando lugar de ostentação, foco de discriminação constante e gritante. A situação oferece oportunidade para que um discernimento, quem é cristão e quem é cristão de fato. Ou seja, qual era o problema dos irmãos ali? Da dissensão, que Paulo fala no verso 28. Ele diz que eu ouço que entre vós, quando vos ajuntais na igreja, há dissensões e em parte eu creio. Por que dissensão? Partidarismo. Partidarismo de classe social. Os ricos da igreja de Coríntios estavam fazendo divisão racial. Por conta de quê? Por conta dessa festa ágape, a festa do amor. Essa festa todos eles traziam. Era normal isso. Quando se fazia um banquete, quem não lembra aqui de Mateus, quando foi chamado para ser discípulo de Jesus, não passado muito tempo, ele oferece um banquete para Jesus na sua casa. Então era normal. Eles se reuniam em determinadas casas, lembrando que ali não havia templo, eram as casas, eles se colocavam nas casas, e cada um oferecia sua casa para partilhar o culto. Então havia uma festa, e essa festa chamava festa do amor, festa ágape. Aí o que acontecia? Eles se reuniam, eles traziam comida, traziam vinho, traziam alimentação, e no decorrer dessa celebração, da festa do amor, dessa comunhão que eles tinham, eles faziam a ceia. Eles pegavam o pão e faziam em memória de Cristo. Repartiam o pão e tomava vinho. Eu sei que há uma discussão aí, se era vinho, se não era. Bom, para mim era vinho mesmo, porque Paulo não vai errar tanto e dizer assim,
Não vos abriguei com suco de uva. Eu nunca vi suco de uva deixar ninguém beber. Então, para mim era vinho. O que eles estavam fazendo? Os ricos, como tinham mais dinheiro, eles traziam as melhores comidas. E os pobres muitas vezes não traziam nada. O que estava havendo ali? Os pobres chegavam atrasados. E muitas vezes, quando eles chegavam, não havia mais nada para eles comerem. Os ricos se fartavam na celebração. E o que acontece? E os pobres, quando chegavam, não tinha nada. Por isso que Paulo fala assim, até que importa, no verso 19, que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vos juntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Por que não era para comer? Se todo aquele ritual, toda aquela celebração era para justo isso, era para celebrar a ceia. Se a finalidade principal era isso. Por que Paulo diz que não era para comer? Aí ele responde no verso 21. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga. Entendeu? Por que Paulo diz que não era para comer? Era para esperar todos chegarem. O pobre e o rico. O que os ricos dessa igreja estavam fazendo? Discriminação racial, discriminação social. Eles comiam, não esperavam pelos irmãos. O que acontecia? Eles se embriagavam, ficavam bêbados, e os irmãos que não chegavam ficavam com fome. É exatamente o que o texto está dizendo. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga. Esse era o problema. Aí, no verso 22, Paulo faz um questionamento e diz assim: não tendes, porventura, casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Paulo está dizendo, vocês não têm casa para vocês comer? Por que vocês não comem nas casas de vocês? Vocês não vieram aqui para fazer banquete, isso aqui é ceia. Isso aqui é para lembrar porque nós somos salvos. Isso aqui não é para vocês saírem daqui bêbados. Porque vocês saem bêbados e o outro irmão que não tem nada sai com fome. Vocês estão envergonhando a igreja de Deus. E vocês desprezam os próprios irmãos, aqueles que você bate nas costas e diz assim, oh, irmão, graça e paz. Vocês estão desprezando os irmãos que não tem nada. Porque vocês comem antecipadamente. Porque vocês só estão preocupados com vocês mesmos. Amém? É isso. Aí Paulo diz assim, que vos direi? Louvar-vos-ei? Não dá para louvar uma igreja. Não dá para elogiar uma igreja assim. Aí Paulo vai falar a respeito da ceia. Ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Partido por quem? Às vezes os irmãos não entendem a linguagem bíblica. Paulo está falando, tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Vós quem? Por todos. Todos que estavam aqui nesse ambiente que Paulo está relatando, ele diz que recebeu de Jesus a celebração da ceia, a forma que foi aquela primeira ceia. Paulo está relatando um evento histórico que aconteceu, ele nem estava lá, mas a Bíblia diz, o texto diz que ele recebeu do Senhor. Então, Jesus partiu o pão e deu para quem? Para todos. Inclusive, para Judas, que era um traidor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a ceia, eu quero dizer melhor, eu quero dizer que aquilo que significa a ceia, o que significa a ceia? A ceia é uma memória, uma lembrança, a memória daquilo que Cristo fez por nós, quando ele diz, este é o meu corpo partido. Era o corpo de Cristo? Não, era um pão. Jesus estava vivo ainda. Era um símbolo, assim como a ceia hoje é símbolo da morte de Jesus.
Então eu fico me perguntando, por que esses irmãos estavam fazendo isso, sendo que Jesus morreu por todos? Jesus não morreu por um grupo, por uma elite de escolhidos. Jesus morreu por todos. Por isso que Paulo está dizendo, tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ser tomou o cálice, sentou, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes de mim, todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, tanto o corpo de Cristo e o seu sangue foi derramado e foi dado por todos. Não era só pelos ricos. Não era só pelos os endinheirados da época. Esses estavam fazendo divisão. Jesus nunca fez divisão de rico e pobre. Tiago chega a dizer que isso aí chama-se discriminação. Quando alguém chega entre vós, Tiago falando, ele fala muito duro a respeito disso, ele diz o seguinte, quando chega alguém entre vós e está de anel, de roupa bem vestida, vocês colocam nos melhores lugares, e vocês dão os melhores assentos, e você trata com uma excelente educação, e chega um pobre e você larga ele lá. Sabe como é que chama isso? Discriminação. Isso chama-se divisão. Isso chama-se heresia. Por que heresia? Porque não é concordante com a vontade de Deus. Então Jesus morreu por todos. Não foi só por... Aqui no caso, o Paulo está dizendo assim, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem fazer essa divisão de classe. Jesus morreu pelo rico, pelo pobre, pelo negro, pelo branco. Jesus morreu por todos. A salvação, ela é para todos. Para todo o que crê. Jesus deu o seu corpo, derramou o seu sangue, fez uma nova aliança com todos aqueles que creem. Então, esse é o problema. Bom, aí Paulo fala no verso 26, porque todas as vezes que comedes esse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor. E aqui é uma perspectiva missiológica, né? Portanto, aí vem o problema. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Agora vem a questão. O que é comer indignamente? E ser culpado do corpo e do sangue do cálice do Senhor. Qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente. O que é comer indignamente? Não segundo o que nós vemos. Não segundo a tradição. Não segundo as denominações. Não. Eu acredito que existe denominação que conhece bem o texto e faz uma melhor interpretação. Mas não é segundo o ensino que eu tenho visto. Não é segundo aquilo que eu tenha ouvido, não. Não é segundo os homens, é segundo a palavra de Deus. Comer indignamente é você fazer acepção de pessoas. Comer indignamente, comer o pão e beber o cálice indignamente é fazer o que esses irmãos lá em Coríntios estavam fazendo. Sabe o que eles estavam fazendo? Dissensão, racha dentro da igreja. Tomar ceia indignamente é dizer assim, é eu que importo, o outro não tem problema. Ele que se vire para lá, ele que resolve os problemas dele para lá, ele que coma para lá. Ou seja, é partir de uma visão egoísta. Lembrando que Paulo fala que o corpo é a igreja. Aqui diz assim, ó, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Culpado de quê? Da morte de Cristo. Comer indignamente, se você come indignamente, você está sendo culpado da morte de Cristo. Por quê? Porque você está fazendo dissensão. Porque você não olha para o seu irmão com uma visão altruísta, de saber que ele é seu irmão e que, se for necessário, você repartir o que você tem. Que era justamente o contrário desses irmãos. Era justamente o contrário.
Os irmãos estavam numa visão egoísta, comendo o que eles traziam para eles próprios, e os irmãos que vinham não tinham o que comer, passava fome, e eles estavam embriagados. Aqui o texto diz embriagado, mas outra versão diz que eles estavam cheios, saturados, eles não aguentavam mais comer. Está entendendo? Então, não tem nada a ver com questão de você não ser digno de comer ou não o pão do Senhor, tomar a ceia do Senhor. Não tem essa história de, não, porque, veja bem, irmão, se você está em condições de tomar a ceia do Senhor, examine-se você aí para ver se... Não, se você for examinar, você vai ver que você não tem condição, porque nenhum ser humano tem condição. Nós somos culpados. Nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Não há dignidade em nós. Nós pecamos todos os dias. O mais pequeno pecado, se nós não tivéssemos Jesus Cristo, se ele não fosse o nosso Salvador, nós estaríamos perdidos. Você sabia disso? Não há dignidade. Então, comer indignamente é fazer o que os apóstolos, que os irmãos estavam fazendo. Divisão. Dizer assim, eu venho aqui na minha igreja e é só eu. É que parecendo essas igrejas de hoje aí que canta hinos voltados para o seu ventre. É a minha bênção, é o meu carro, é a minha casa. Eu vou fazer compra para minha casa, que se dane os irmãos, e os irmãos que não tiverem nada, que Deus os abençoe. Isto é comer indignamente, é você fazer dissensão. Não importa os outros, só importa eu. A verdade desse texto é essa. Certo? Eu espero, em nome de Jesus, que isso tenha ajudado os irmãos. E eu espero que esse tipo de mentalidade não seja algo que a gente enxergue na igreja. Deus nos livre disso, de fazer esse tipo de racha dentro da igreja, de achar que nós somos os merecedores de tudo e o irmão que está lá do lado não merece nada e que nós não partilhamos nada. A igreja tem que ser voltada para as necessidades dos nossos irmãos. Nós somos um corpo. Paulo chama a igreja de corpo de Cristo. Nós não somos corpo isolados. Eu não sou corpo de Cristo sozinho. Eu sou um corpo de Cristo com a minha esposa. A minha esposa é o corpo de Cristo, eu sou o corpo de Cristo com ela. Eu sou a igreja de Deus, ela é a igreja de Deus comigo. Nós dois somos igreja de Deus. Não existe igreja de Deus de um indivíduo só, que pense só em si próprio, que acha que é ele. Isso é mentalidade da igreja de Corinto. Os irmãos só se preocupavam com eles. Os pobres, os escravos, que se arrumassem para comer depois. Os irmãos estão entendendo? Isso não deve ser na igreja. Isso não deve acontecer. Esse tipo de mentalidade na igreja não deve haver. Nós somos corpo vivo de Cristo, que vive unido e que trabalha junto e que não pode funcionar separado. Paulo faz isso aqui no capítulo 14. Se você depois quiser dar uma olhada, no capítulo 14 ele vai dizer a respeito dos dons, do dom de línguas e tal. Ele vai tratar nisso depois lá. Acho que é isso. Paulo vai tratar e vai perguntar para os irmãos, vai usar uma simbologia de um corpo humano. Ele diz assim, a cabeça precisa dos pés. Os braços precisam da coluna. Os pés precisam da orelha. A orelha não pode dizer para que eu sirvo. Nós todos dentro da igreja temos uma função. Ninguém é igreja isolada. Então, irmãos, quando você tiver para tomar a sua ceia, eu vou te aconselhar, vou te dar um conselho. Faça como eu. Bota a cara no pó, pede perdão para Jesus e diga, Senhor, a minha dignidade não está em mim. Eu só posso ser digno se o Senhor me der dignidade. Se Jesus for o meu Salvador. Se eu tiver Cristo como meu único e suficiente Salvador, que Deus não permita que eu ache que eu seja que venha um dia supor na minha cabeça que eu consigo ser igreja sozinho. Eu preciso dos irmãos. É nesse sentido, e não é no sentido que nós vemos hoje. Não, você veja bem o que você fez esse mês aí, porque já sabe, né? Então, cuidado, porque se você está tomando em pecado, bom, se for por causa de pecado, então ninguém toma. Nem o pastor, nem ninguém.
Porque todos nós temos, todos nós falhamos, todos nós erramos. Eu conheço gente por aí enrolado e toma ceia. Então não é por causa disso. Mas você vai dizer que não pode tomar ceia? Não estou dizendo isso. Primeiro que a ceia não é minha, né? A Bíblia diz que a ceia é do Senhor. Nenhum pastor tem direito de proibir ninguém. Eu conheço igreja por aí, se você não tiver com a sua carteirinha de dízimo certinha, bonitinha, carimbado pelo tesoureiro, você não toma ceia. Bom, isso é mau uso, sabe por quê? Porque a ceia não é da igreja. Nenhuma igreja tem poder sobre a ceia do Senhor. A ceia é do Senhor. A única coisa que a gente faz é celebrar ela. Agora, quem toma, eu não posso dizer quem pode tomar ou não. Eu não tenho essa autoridade. Jesus não me deu essa autoridade. Pelo contrário, Paulo diz assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Você pode se examinar? Eu posso. E se eu for me examinar, eu vou dizer que eu não tenho dignidade para comer. Minha dignidade está no Senhor. Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã que viu esse vídeo, que vai ver esse vídeo aí na internet. Eu queria ler outras coisas, mas não vai dar tempo, vai tomar muito tempo, já tem 45 minutos. Eu estou com um comentário de Champlain, de 1 Coríntios aqui, que fala a respeito da ceia. Muito bom. E que se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais alguma outra coisa, tem o meu canal no YouTube, é Daniel Augusto Abreu. Me encontra lá, tá bom? Daniel Augusto Abreu. Já tem uns, com esse aqui, acho que vai ser o quinto, 4 vídeos a respeito de ensino bíblico, de ensino da palavra de Deus. Se você tiver interesse, se inscreve no meu canal, deixa o like. Deus abençoe. Fique com Deus em nome de Jesus.